Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui, eu e esse grande amigo Rômulo Amaro, que hoje traz para nós o lançamento do seu livro A Travessia de um Inverno. Bom, então, mais uma vez, boa tarde Rômulo, e a todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria esse momento em que Rômulo vai fazer o lançamento de seu livro, lançando mão também dessa ferramenta que é a internet, que são essas possibilidades de nos aproximarmos, mesmo estando distantes devido a esse impedimento que a pandemia nos impõe. Seria muito agradável se a gente pudesse ter essa conversa pessoalmente, junto com os amigos, brindando, mas nem por isso nós vamos deixar de celebrar, de comemorar, e o Rômulo vai trazer para nós aqui tudo que o levou a publicar esse livro, a trazer para público algo tão pessoal, algo tão íntimo. É muito interessante porque na apresentação que o Dr. Cleto Pontes, psiquiatra, faz do livro do Rômulo, ele alude a essa coragem, que, ao mesmo tempo, é uma tentativa de se fazer entender, de se fazer compreender, de poder, de algum modo, compartilhar uma experiência pessoal e, com isso, não que ele pare de sofrer, né? Mas ele transforma o seu sofrimento, ele concede ao seu sofrimento um outro patamar, um outro sentido. Então, a travessia de um inverno é o resultado desse processo, acho que o título já é bastante sugestivo, e o próprio Rômulo vai contar para nós como foi que ele chegou a esse livro. Por favor, Rômulo. Cida, muitíssimo obrigado. Agradeço demais a Cida por ter aceito o convite para conversar comigo nesta live. E o inestimável, gostaria de fazer alguns agradecimentos, Cida, me permita, antes de entrar a falar sobre o livro propriamente, eu queria fazer alguns agradecimentos a você, por estar aqui agora conversando comigo, dividindo esse momento, né? Aos amigos, ao inestimável apoio de Marcílio, Fábio e Victor, meus irmãos. Quero também, logo de início, agradecer às pessoas que mais diretamente me deram suporte durante a travessia de um inverno, né? O amigo e médico Dr. Cleto, né? O autor do prefácio do livro, a estimadíssima psicanalista Lia Silveira, que ocupa muito bem o lugar de analista, e especialmente a minha querida companheira de vida, a minha esposa Cristiane. A todos vocês, meu muito obrigado mesmo. E a você que está emprestando, dedicando um pouco do seu tempo para ouvir esta live, também eu quero fazer um agradecimento muito especial. Muito obrigado por estar aqui agora conosco. Bom, como falou a Cida, em um momento tão singular da humanidade, um momento tão difícil, né, em que nos foi imposto o distanciamento social, foram abertas novas possibilidades. Eu já tive a oportunidade de fazer outro lançamento de livro, fiz presencialmente, quer dizer, agora nós estamos com a pandemia fazendo uso de uma ferramenta como essa live para fazer a divulgação do livro, é para nós uma novidade. Acredito que essa pandemia migrou, muitas coisas migraram do espaço físico, do fazer físico para o ambiente virtual. Acredito que talvez muitas coisas permaneçam definitivamente dessa forma. Então, assim, realmente estar fazendo a divulgação, o lançamento de um livro numa live era algo impensável há algum tempo atrás. Agora é a forma possível, é como nós podemos fazer diante do distanciamento social exigido pela pandemia. Bom, vou falar um pouco da história desse livro. Vou contar um pouco de como começou tudo isso.
O início da travessia de um inverno é marcado por uma angústia que se apresentou de uma forma inesperada. Não vou dizer inédita, porque eu tinha tido uma experiência anterior na minha vida, ao longo da minha vida, uma experiência de angústia com relativa necessidade, mas ela foi rápida. Ela foi rápida. Esta não. Esta angústia, ela se apresentou e se apresentou como dor física, uma dor no peito, uma dor muito forte. E ela se manifestou em que contexto? Eu estava cedido a um fundo de pensão, portanto, eu não estava na empresa que eu me mantive vinculado durante 38 anos, eu estava afastado, dedicado a um fundo de pensão, na condição de diretor. E eu comecei esse mandato em 2003 e estava no final do primeiro mandato, e havia a possibilidade de recondução, mas tudo incerto, muito incerto. E o que é que aconteceu? Qual é o fermento dessa angústia? Como é que ela surge? Tem dois fatores. O fator que foi o medo, e eu diria assim, a vida é movimento. Só que a gente se prende a determinadas referências, a determinadas modos de segurança com pessoas, com hábitos, com forma de fazer, e de repente a vida não nos permite ficar apegados a esses hábitos, a essas pessoas, às formas de fazer. A vida é dinâmica. E é esse o elemento fundamental que eu tive que aprender nessa travessia. Foi aprender a lidar, a conviver com a dinâmica da vida. E aí eu trago um pouco do que o poema que foi colocado no início da live, ele traz a última frase, quer dizer, esse caminhar para ir além, ao encontro do nada, é isso, viver precisava disso, mas não foi assim, foi a partir de uma dura elaboração, de uma dura vivência, que eu fui aprender a lidar com essa dinâmica da vida, com o movimento da vida. O que é que aconteceu? Eu estava sem enxergar, sem ver como eu iria retornar, caso eu fosse retornar naquele momento, para onde eu iria ser realocado no meu empregador, na minha empresa em que eu trabalhava. Eu não encontrava, não me enxergava, eu estava bem adaptado, eu sou atuário de formação, tenho boa experiência e formação em atuário, especialmente no segmento de previdência, né? Então, estava bem confortável na posição de diretor de previdência de um fundo de pensão, para mim era tranquilo. Porém, voltar para a empresa que eu trabalhei, que passou por um processo grande de transformação, o mundo é dinâmico, o grupo que eu estava mais vinculado, ele se dissolveu, a empresa passou por grandes transformações e eu não enxergava onde ficar, não tinha referência para mim. Então, veio esse medo, um medo grande. E, aliado a isso, o que é que aconteceu? Aí eu não sei, são dois fatores que eu vejo no nascedouro, no início dessa grande angústia. Uma angústia que durou de 2007 a 2016, permanentemente comigo, me maltratando. Vou dizer, então, como é que foi assim. 2007, eu tive um outro aspecto, um aspecto físico da vida. O que foi que aconteceu? No exercício das minhas atividades, eu comecei a perceber uma perda de memória, uma ausência de memória. E eu fiquei aflito, o que é isso? Né? Eu fiquei um pouco preocupado, quer dizer, estava com medo de voltar para o trabalho e me deparo com uma falta de memória. Ao mesmo tempo, naquele período, teve um outro fator físico, também físico, essa perda de memória, outro aspecto biológico físico, foi que eu parei de fazer ginástica, malhação, por conta de uma crise na lombar, e o que é que eu assisti de forma estranha? Eu vi o definhamento de forma forte dos meus
músculos nos braços, e aquilo eu me senti envelhecendo. Seria a velhice chegando, aquele problema da memória, aquele problema no físico, eu tendo que voltar para um ambiente que era novo. Então, tudo aquilo ali foi o que deu como é o que eu conscientemente posso atribuir ao nascimento dessa grande angústia. Nasce nesse ambiente. E aí... Rômulo, me permita, é interessante, você falando agora, me ocorreu o livro de Clarice Lispector, chamado A Paixão Segundo GH, onde ela narra a história de uma mulher com uma condição financeira muito confortável, que mora num apartamento no Rio de Janeiro, muito bem localizado, e ela, um dia que a sua empregada falta ao trabalho, ela vai ao quarto da empregada limpar esse quarto. Ela nunca tinha entrado ali. E é exatamente essa queda de uma zona de conforto. Eu comecei a perceber muita aproximação disso que você aqui já conta de uma maneira elaborada, porque, claro que quando você vivenciou, você não tinha essa clareza de que era isso que estava acontecendo, e parece esse mergulho num outro plano existencial, que pode trazer uma queda, mas também um aprendizado. E aí é que eu acho que você se saiu muito bem, foi muito bem sucedido nesse processo. Você, de uma certa maneira, se sente estranho, sente puxar o seu tapete do conforto, daquilo que você já controla, que você já conhece, se desempenha e se desenvolve bem, para um momento que você desconhece, né? E aí desencadeia toda uma desconfiança, inclusive na sua força física, né? E como isso pode trazer um aprendizado que você está trazendo para nós hoje. Como isso pode resultar num autoconhecimento e também numa mensagem que você traz para pessoas que possam, porventura, passar por isso. O que é que você diz sobre isso? Não, seguramente. O que é que eu posso dizer? Ter tido a possibilidade de atravessar sem... Veja você, enquanto você está vivenciando, é como você bem disse, você está longe, mas muito longe de perceber o fim, a luz no fim do túnel. Você acha que aquilo não vai passar. Você acha que aquilo... Então, mas o que eu posso dizer para quem tiver ou passar por uma situação como essa? Se movimente, persista, busque, dê pequenos passos, pense, não descanse, né? Sofra, tenha a dor, é natural. O que é que eu fazia? E aí, Cida, eu vou falar um pouco de como aconteceu a obra literária. O que é que acontecia? Acontecia assim, eu me refugiava, eu tinha uma tensão psíquica, emocional, um mal-estar, uma dor, e aquilo ali, para dar vazão àquilo ali, vinha a escrita. A escrita era para dar vazão, era dando vazão àquilo ali. E depois que eu concluía, assim, eu me restabelecia, eu me restaurava, eu conseguia respirar e vamos enfrentar. Então, havia o uso desse recurso como uma válvula de escape para que você pudesse se retomar, se reorganizar, né? Então, a escrita, surgiu a escrita desse livro, né? O primeiro escrito que eu faço propriamente da travessia, que é o poema Três Vértices de um Momento, né? O Eu, Morte e Arte, quer dizer, esse escrito eu escrevo. E aí, o que é que aconteceu? Veja o que é que aconteceu. A angústia estava lá, se instalou, e aí o que é que acontece? Eu me engajo, eu sou reconduzido, fico na diretoria lá que eu estava, e começo e dou seguimento a um grande projeto, um projeto super interessante, e durante a execução desse projeto e a realização bem-sucedida, né, desse projeto, quando termina, de 2007 a 2011,
eu nada escrevi porque eu estava bem ocupado, apesar de, em alguns momentos, me sentir angustiado, mas não recorri, não precisei recorrer à escrita. Somente mais tarde, em 2011, quando eu efetivamente retorno para aquele ambiente que eu estava temendo, como se fosse absolutamente desconhecido, algo natural, porque a vida é extremamente dinâmica, mas eu não estava preparado para essa dinâmica da vida. A grande lição era realmente entrar no movimento, lidar com essa dureza que são os nossos pontos de referência, de controle, de hábito. A gente fica preso a isso, e quando isso não dá para se sustentar, isso se modifica, então você realmente entra numa situação de extremo desconforto. Então, esse poema, como eu poderia dizer, ele marcou, ficou lá. Eu guardei, escrevi, ficou lá, guardadinho. Veio dessa forma, foi realmente forte. Eu já escrevia antes, mas se você pegar os meus escritos anteriores, não tem essa tônica. Mostra um pouco para a gente, Rômulo, trechos desse poema, 3 vértices de um momento, Eu, Morte e Arte. Vou ler. Ele é um poema curto, eu não sei se eu vou tentar ler para vocês. Olha só, esse é o primeiro registro da travessia. 3 vértices de um momento. Eu, morte e arte. Os meus músculos definharam por desuso. A questão dos músculos lá, o definhamento físico. Os meus músculos definharam por desuso. Sinto que a morte se instalou em mim. É a angústia que está ali próximo. Talvez a morte tenha reparado na minha completa e absoluta falta de planos. Será que morri antes do tempo? Viverei agora de mãos dadas com a morte? Morre-se para iniciar outra vida, mas a tônica deste meu momento é apenas de morte. Sim, de morte. Não vislumbro nada de uma nova vida. Rômulo, Rômulo, Rômulo. Será que tu sabes empregar adequadamente as palavras? Será que as palavras aqui empregadas espelham a realidade? Eu me contestando, eu olhando para aquilo tudo, e será? A quem dirijo essas palavras? E eu estava solitário. E nesse momento eu não dirigia a ninguém. Aí eu digo, a mim, apenas a mim. Estou ali escrevendo sozinho. A quem eu dirijo essa palavra? A mim, apenas a mim. Então, porque você me lê? E aí eu já esperava que um dia alguém iria ler. Por certo, porque por isso eu ansiava. Recorro à escrita como refúgio na esperança de produzir arte. Será este o tênue fio que me prende à vida? De fato, é como se agora estivesse escrevendo uma carta para mim mesmo, mas uma carta que também poderá ser lida por todos, sem reservas. É interessante porque ilustra bem todo esse percurso que você vivencia, no sentido de tanto ter a dor da angústia, que muitas vezes pode nos levar para um quadro depressivo, né? E um quadro que pode exigir tratamentos mais específicos, com medicação, com psicoterapia, mas que ele também guarda algo que é da existência humana, que não se trata apenas de um adoecer, mas é o confronto da condição humana com a sua finitude, com a sua fragilidade, com a sua precariedade. E essa angústia nasce dessa, digamos, situação inescapável, né, que se coloca diante de todos nós. Muitas pessoas não conseguem fazer disso algo belo. E você nos mostra, com esse livro, que você conseguiu fazer algo belo da sua dor. E aí eu queria que você também comentasse sobre outros textos que estão aqui nesse livro e que pudesse também falar um pouco sobre eles, como que você se sentiu inspirado, enfim. Fala para a gente. Então, o que está acontecendo durante essa travessia? O que está acontecendo? Está acontecendo uma dificuldade de ajustamento entre
as minhas ocupações profissionais e meus conhecimentos, minhas habilidades, né? Minhas habilidades e atitudes. As atitudes, quer dizer, tudo isso está não ajustado. Então, esse desajustamento, ele acontece de 2011 até 2016, eu estou confrontado com essa dor. E aí, eu vou ler agora para vocês 2 poemas que são curtos, 2 textos que descrevem assim mais ou menos o meio, o momento, assim, é uma descrição sucinta, mas descreve bem o estado em que eu me encontrava, só para vocês sentirem, e aqui vai um pouco do livro também. Então, eu vou ler dois textos, um que descreve a situação onde eu cheguei, como eu estava e onde eu cheguei. Eu vou ver aqui, página 38, e aqui está. É bem curto e bem sugestivo. Nessa caminhada, o que é que acontece? Eu não sei como Yarlen ia dar o próximo passo. Eu estou preso, estou parado. E o nome do poema é Parado em Ponto Morto. Parado em Ponto Morto. E eu me pergunto, de onde vim? Não lembro. Andei e dei de cara com a parede. Será que nessas andanças a catarata tomou conta de meus olhos? Em nada vejo importância. Nada me anima. Permaneço, então, solitário e indolente. Por que existo? Vem a pergunta essencial. Existirmos, a que será que se destina? Né? Você repete à sua maneira a questão da existência mesmo, que o Caetano põe nessa música, mas que os filósofos existencialistas já tinham trazido. Então, é interessante isso, Rômulo, porque você está aqui contando para a gente uma experiência individual de algo que é universal. Como isso tocou você, mas que é próprio da condição humana, sobretudo de quem tem coragem, né? De se deixar invadir por esse sentimento, porque muitas pessoas elas negam, inclusive, que essa angústia possa existir, né? E se empanturram de qualquer coisa que lhes dê alegria, né? E não se permitem vivenciar situações como essa que você está contando para a gente. Fala um pouco sobre isso. E eu vou dar uma descrição. Eu vou ler um texto agora, bem pequeno, mas ele sintetiza interessante. Esse texto é uma fotografia. Eu vou ver onde é que ele está aqui. Eu vou voltar aqui para procurar. Espera aí. Página 50. É um texto curto? Não. Página 49. Gente, é bem curtinho, mas diz tudo do que descreve assim de forma tão sintética o que eu passei de forma recorrente. Ele descreve o estado recorrente durante todo esse percurso, toda essa travessia. Esse pequeno trecho eu consegui traduzir nele. Olha o que é que eu digo. Morto-vivo é o nome do texto. Interessante os nomes que eu arranjava para esses textos, né? Morto-vivo. Dormiria o dia todo, todos os dias, e ainda assim continuaria com sono. Acordar para fazer o quê? Estou desinteressado de tudo. Nenhum objetivo me motiva. Estou morto-vivo. Meu Deus, qual a saída desse labirinto? Se eu não fosse a principal fonte de renda da família, já teria sucumbido. De poucas palavras, eu digo aqui, quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ver a repetição com diferentes tonalidades, com diferentes descrições, com diferentes momentos, mas assim, o que está aqui, em poucas palavras dito, isso aqui realmente eu escolhi para dar uma descrição de qual era o estado que me acontecia de forma
muito recorrente durante toda essa travessia. E o que é interessante, Cida, eu queria falar um pouco de como aconteceu o livro. Vou falar um pouco de como aconteceu o livro. Primeiro, o que acontecia? Eu não escrevi livro. Não era isso que eu estava escrevendo. Eu estava, como eu disse, dando vazão à tensão emocional. Era um refúgio à escrita. Eu conversava comigo, mas também dirigia e utilizava esses textos para algum psicoterapeuta. A maioria dos textos, foi dirigido a um psicoterapeuta. E esses textos foram utilizados como material clínico durante essa travessia. Eles foram realmente recursos interessantes. Porém, quando eu passei, quando eu consegui, isso é super interessante. Eu estava com a dificuldade de ajustar as minhas ocupações profissionais com as minhas competências, com as minhas habilidades, eu estava com dificuldade. Quando eu elaboro isso, e olhe que eu faço um percurso longo, isso vai de 2007 até 2016, quando eu disse, não, eu vou fazer, e aí eu estava lá no meu empregador, e eu disse, olha, eu já sei agora o que é que eu quero fazer. Já sei, já fui atrás, já sem depender da proteção da direção da empresa que eu trabalhava, mas procurando pelos meus próprios méritos, pela minha própria condição, posso dizer, usando as minhas próprias possibilidades, eu consegui um local para ficar. Quando eu realizo isso, eu faço todo um movimento. Gente, isso não foi de uma hora para outra. Eu pensei, estudei, vi. Quando eu efetivamente retomo o ajuste entre o fazer e o que eu posso fazer, quando eu consigo fazer isso, surge uma outra possibilidade de fazer, de ir ocupar um novo local ou sair daquela empresa. Mas quando isso já está acontecendo, já está se dissolvendo aquele mal-estar. E eu percebo assim, por uns 6 meses, que aquela angústia não me visitava mais. Ela tinha passado, agora eu tenho 2 possibilidades, essas possibilidades estão como escolha para mim, eu estou senhor da situação, então se dissolve aquela. Porque, veja você, houve uma ilusão, eu me prendi a um pensamento, uma ilusão, que eu não era capaz de dar conta de desafios profissionais, que era um absurdo. Eu acreditei e fiquei acreditando, foi impressionante. Esse é um elemento interessante de ser considerado. Na verdade, por trás da angústia existe uma ilusão. Uma ilusão que você cria e você alimenta. Na hora que eu desfiz essa ilusão, que eu retomo, que eu crio possibilidades, que eu posso andar pelas próprias pernas, ela se dissolve. Aí passa uns 6 meses disso. Aí o que é que aconteceu? Eu tinha escrito várias coisas naquele período, por diversas razões. Ou como um refúgio para descarregar aquela tensão, ou por um ou outro input de demandas da vida, por relações sociais, por convívio, por coisas que eu estava me relacionando. Nas minhas relações surgiam oportunidade de refletir sobre determinados temas. Então, quando eu passei 6 meses sem nenhuma presença daquela angústia, eu olhei, rapaz, será que isso aqui que eu escrevi durante todo esse trajeto, eu estou achando interessante, porque, olha, também, uma surpresa, eu não imaginava, quando eu li, que eu peguei e reuni, e li, eu disse, engraçado, rapaz, isso aqui tem um encadeamento, isso aqui tem, porque eu tive o cuidado, desde o início, de datar. Então, veja que quem lê o livro com a atenção às datas que estão ao final de cada capítulo, está lá a data. Então, eu datava. Então, eu olhei e disse, rapaz, isso aqui, é como eu digo na apresentação, parece um álbum de fotografia de algo que foi uma viagem.
E aí eu disse, isso aqui faz sentido. Aí eu pensei, bom, mas é um tema muito difícil você trazer um tema muito pessoal. Primeiro, não se trabalha, não é comum, não as pessoas, em geral, escondem o seu íntimo. O contrário, né, Rômulo? As pessoas postam no Facebook como elas são felizes, como elas viajam, como elas se reúnem com pessoas bacanas, como elas comem comidas bonitas, bebem drinks bonitos, como elas estão sempre bem. E você faz essa opção a contrapelo dessa tendência, né, de mostrar que está sempre bem e revelar, compartilhar com os leitores esse processo tão doloroso, mas ao mesmo tempo tão belo e tão rico. É vida. E aí eu li aquilo ali, eu disse, rapaz, eu já tinha publicado um livro técnico. Tinha uma editora interessante, ela tem um comitê editorial com uma equipe bem qualificada. Eu mandei para a editora-chefe dessa editora, e com a seguinte pergunta: isso aqui é um livro? Isso aqui é um livro? Eu mandei, isso aqui é um livro? E aí ela disse, eu vou submeter ao comitê editorial da editora, ele retorna. E ela fez submeteu o texto para o comitê. Aí o comitê retornou, é um livro e nós podemos publicar. Foi para mim uma surpresa. Primeiro porque aquilo não foi escrito como um livro, foi escrito ao longo do tempo como a elaboração de uma dor. E aí, quando eu reúno tudo aquilo ali, mando para a editora diz, é um livro. Tudo bem, beleza, é um livro. E aí eu vou, bom, se é um livro de uma história muito dolorosa, poderia usar a palavra penosa, mas é real. É a vida como ela é. Eu acho que merece ser posto para as pessoas a vida como ela é, como diria o nosso grande Nelson. E aí, o que aconteceu? Começou um processo muito interessante comigo. Coloquei para a editora, fizemos todo o trabalho de preparação, isso em 2017. Né? Eu tinha passado aquela fase, preparo o livro, faço o prefácio, faço a apresentação, agradeço muito ao doutor Cleto, que fez o prefácio carinhosamente e prontamente, ele me atendeu prontamente, fazendo o prefácio rapidamente, quer dizer, foi tudo célere, tudo tranquilo. Aconteceu que a editora, no finalzinho do processo, solicitou alteração de dois capítulos, alterações de texto, de parágrafos de 2 capítulos, por receio que aquilo poderia representar uma possibilidade de serem acionados contra a homofobia e contra o suicídio. Eles pediram para fazer essa alteração, e eu disse, não. Eu quero deixar o registro como eu vivi. Eu não quero fazer essa alteração. Isso aqui, do jeito que está, é como eu estava naquele momento. Eu estou fazendo arte, eu não estou fazendo ciência, não estou fazendo... isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é a expressão do meu sentimento. Eu não vou mudar, não vou adaptar, não vou ajustar, não vou fazer nenhum ajuste social. Vou trabalhar, vou expor como... E aí disse, não mudo. E aí, havia nesse momento também uma inquietação comigo, um medo. Gente, não é o que eu estou expondo aí, colocando nesse livro, é muito difícil, gente. Isso eu acho que na humanidade são poucos relatos, é um relato, pode ser tomado como um relatório de um deprimido durante seu atravessamento de uma grande depressão. É um relato muito forte, muito forte. E aí eu publico isso. No publico, quando a editora lançou esses questionamentos, eu recuei. Não vou publicar. E aí, assim ficou de 2017 até o ano passado, 2020. O que aconteceu? Em uma sessão, uma consulta com o doutor que fez o prefácio, o doutor Cleto, ele indaga pelo livro e diz, Rômulo, você não precisa publicar com uma editora de maior porte ou uma editora média que tenha todas essas exigências e esse cuidado. Busque
busque uma editora que possa trabalhar isso, veja que... Mas aí eu tive também o cuidado. Busque uma editora aqui em Fortaleza que você possa se relacionar, possa conversar. E assim eu fiz. Ele deu esse empurrão. Eu tinha esquecido. O livro não ia sair mais, eu tinha guardado. Ficou de 2017 a 2020 guardado. Estava pronto, ia ser publicado, ficou guardado. E aí, esse empurrão do Dr. Cleto, né, foi o suficiente. Eu procurei, então, uma editora, apresentei, é a editora Prêmios, eu estou muito satisfeito com o apoio, com o trabalho deles, achei o trabalho, gostei do resultado, o livro é muito, muito bem feito, bem trabalhado, o trabalho da editora foi acima da minha expectativa, fiquei muito satisfeito, está lindo o livro, está bacana, está bem legal. E aí, o que é que aconteceu? Passei para a editora topou, fez a revisão, e então vamos, agora vai. Fui. Mas eu estou fazendo uma coisa, e aí é o que eu quero concluir nessa parte agora, Cida. Eu não sei nem o que é que eu estou fazendo. Eu estou dando dando o fluxo da vida. Porque eu escrevi, houve um estímulo para que eu publicasse, eu correspondi a esse estímulo, veio a editora, e agora eu estou divulgando e lançando para todos, né? Como eu disse naquele poema, uma carta sem reserva descrevendo uma longa e difícil travessia de um inverno. É interessante, Rômulo, que nesse seu relato fica muito patente o que se passa mesmo conosco, como seres humanos, esse nosso, uma tentativa nossa, uma característica de colocar as coisas sob nosso controle. É uma ilusão também, né? Você falou daquela ilusão de achar que não era capaz de realizar as funções para as quais você já havia sido designado. Mas, paralelamente, há essa ilusão de que nós também podemos manter tudo sob controle. E o que me parece que aconteceu como resultado, esse livro, é uma constatação de que nenhuma das ilusões é verdadeira, nem você vai manter tudo sob controle e nem você é incapaz, ou seja, está no meio, né? Você abandona essa ilusão de que vai poder saber tudo que está acontecendo e vai manter tudo sob seu controle e você, de certa maneira, atravessa, né? Você atravessa de uma forma mais leve e sai mais leve desse processo que foi tão pesado. Então, acho que isso é também uma mensagem para as pessoas que, com certeza, vivenciam situações semelhantes, que é possível enfrentar é sempre melhor, e sair desse peso para flutuar, né? Você agora ousou, você não sabia o que ia acontecer com o livro, mas ele saiu, e olhe como saiu belo. É verdade. Assim, me ocorreu agora você falando, Cida, que assim, o que eu posso dizer para as pessoas que estiverem diante de uma angústia, se depararem com angústia assim tão forte, acredite que ela passe. Ela passa. Acredite que há uma saída para ela. Sempre acredite que haverá uma saída. Essa é uma mensagem. Acredite que ela passa. Ela poderá aparentemente ser invencível. Ela se mostra invencível. Ela se mostra, como eu digo no livro, ela se mostra como um manto sombrio que está impregnado em você, que não se descola, mas ele descola. Ele sai e você precisa se movimentar, não pode se entregar, tem que procurar, tem que trabalhar. E, Cida, outro estímulo que houve para que eu pudesse publicar o livro foi que, antes de publicar, cabe na mão, nos dedos da mão, a quantidade de pessoas que eu dei conhecimento desse livro. Poucas pessoas. E entre essas poucas pessoas, eu gostaria de citar, e eu vou citar, que quando eu mandei para a editora, e a primeira pessoa que leu o meu livro aconteceu de uma forma também surpreendente. A vida é surpreendente. Eu não esperava. O que foi que aconteceu?
um amigo me passou um livro dele, eu li o livro dele, o último texto do livro aqui que eu escrevo, dualidade à unidade, é um comentário, é uma resposta, é dirigido a esse livro, desse amigo, que eu respondo esse e-mail, e quando eu faço essa resposta, eu passo para ele, foi surpreendente, é uma pessoa, assim, não é uma pessoa íntima, mas uma pessoa que eu tenho muito apreço, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que realmente, eu gostei do livro que ele me passou, e eu passei para ele como escritor, como ele, um escritor, eu reconhecendo ele um escritor, eu passei aquilo que eu tinha escrito. Antes de vir a resposta, tinha ainda. E ele foi gentil e leu. E fez o comentário que está aqui no livro. Ele disse, escrito forte, corajoso e de uma dinâmica que conduz o leitor a sentir os seus sentimentos. Manuel Lucena. O que é que acontece? Eu não tinha ainda publicado esse livro para ninguém. E o Lucena estava ali dentro do ambiente de trabalho, ele, como assim, se tornou um amigo, uma pessoa próxima na vida, que a vida, né, nos aproxima sem que a gente esteja esperando. E realmente, esse comentário, isso que ele disse, foi um grande estímulo. Depois, algumas outras poucas pessoas leram e disseram, Rômulo, e isso ficou para mim também como um desejo, que não dá para eu colocar assim tão fortemente. Eu disse, olha, eu gostaria que esse livro auxiliasse as pessoas a não chegarem ao suicídio. E algumas pessoas que leram disseram, Rômulo, eu acho que esse teu livro pode ajudar, sim, algumas pessoas. Esse livro vale a pena que você publique, né? E isso no momento em que eu estava naquela dúvida, publico, não publico, então algumas pessoas estimularam, publique, né? Mas também não foi unânime, não. Nada é tão fácil. Uma outra, foi uma amiga que não está mais entre nós, ela também leu o livro, foi uma das poucas que leu, e disse, Rômulo, não publique isso não. Guarde isso aí, isso não é publicável. Eu disse, eu sei, são confissões inconfessáveis, eu sei disso. Mas, assim, há algo, e aí é engraçado, hoje, isso que está aqui, eu vejo com distanciamento, gente. Não me afeta. Interessante, preparando essa live, eu tinha lido esse livro antes, eu fiz a revisão e tal, e sempre lia sentindo muito. Eu, preparando essa live, eu realmente eu fiquei pensando, será que é assim que as pessoas estão lendo meu livro? Porque eu li como se fosse de outro autor. Exatamente. Essa dinâmica de transformar um sofrimento em algo que pode ser compartilhado, primeiro que mostra uma vitória da sua parte, de que você ultrapassou esse momento. Você agora, lendo, você já é outra pessoa, né? Sim. Então, alude muito àquela situação da emergência da psicanálise, ainda no momento pré-psicanalítico, que tinha uma paciente de um médico amigo do Freud, que era o Breuer, e o nome dessa paciente ficou, né, conhecido como Ana O, claro que é um pseudônimo, e ela percebia que quando ela falava, ela melhorava. Então, ela mesma deu o nome de cura pela palavra. E aí, você me traz aqui, nos brinda com essa cura pela escrita, que também é a palavra traduzida numa outra modalidade de comunicação. Então, a gente se cura contando para os outros, estando com os outros. A gente não para de sofrer, porque as nossas fragilidades persistem. Nós vamos morrer, nós não somos tão bons, às vezes, como a gente supõe, mas quando a gente conta o que a gente sofre para os outros, eles compreendem. E nós nos sentimos parte de um todo, de um grupo humano, né? E eu vejo isso no seu trabalho. Ele tem duas mãos, né? Tanto no sentido de você se sentir compreendido, mas também de compreender quem possa passar por isso. Esse sentimento de cura pela escrita é o que me parece que você está trazendo aqui para nós.
Legal. Mostra mais umas passagens, Vou ler aqui ainda um pouco, antes de chegar no final da travessia, eu ainda gostaria de ler que não diz... Hoje eu não escreveria mais isso, mas escrevi naquele momento. Hoje eu fiz as pazes de novo com o Natal, mas eu escrevo aqui, faço um pequeno texto, 24 de dezembro, o nome do texto. Não é assim que hoje eu me relaciono com o Natal, mas foi assim que eu me relacionava naquele momento. Como foi vivido um Natal por mim durante essa travessia. Isso, ainda bem que já não é a realidade de hoje. Mas veja o que é que eu digo aqui, 24 de dezembro de 2014. Em 24 de dezembro, escrevo no dia 24 de dezembro, escrevo no local de trabalho, estou lá com as pessoas e eu digo: a tristeza habita meu coração. Sou pobre de alegria e por essa triste condição careço do melhor transmissor de afeto, que é a alegria. O que faço? O que pode me erguer desse poço profundo? Hoje é o dia 24 de dezembro, mas o Natal deixou de ser para mim um momento doce e repleto de expectativas, para se tornar em um acontecimento festivo, destituído de magia. E olhe que, para mim, o Natal na infância era a data mais importante do ano. Então, realmente, naquele momento, o momento doce e repleto de expectativas havia passado. A ideia comum de aniversário de Jesus há muito não me satisfaz. Passei a olhar para o Natal como um momento especial de nascimento de Cristo dentro do coração humano. Algo passível de acontecer a qualquer tempo. Sem comungar do mesmo espírito que reúne as pessoas nesta data, quase sempre sinto desconforto de quem está nos lugares apenas de corpo presente. Na verdade, o meu deslocamento, o meu desajustamento era geral, e o Natal era mais um. É essa angústia que aparece naquele livro que eu mencionei, da Clarice Lispector, quando ela se depara, primeiro, com um lugar da casa que ela nunca foi, né? Então, acho que, analogamente, você estava vivendo num lugar da sua mente, da sua existência, que você nunca tinha ido. E lá, no caso da Clarice, ou da personagem, que é GH, curiosamente, GH pode ser gênero humano, né? E ela se depara com uma barata morta no quarto da empregada. E aquela barata morta vai desencadear uma crise, né? É impressionante o quanto que um autor criativo pode... Eu tenho até um grande amigo meu que trabalha com filosofia da literatura no Brasil, que ele diz que a Clarice faz uma tempestade de um copo d'água. Mas é muito interessante porque um acontecimento banal, né? Você está limpando um lugar que está sujo, aparece uma barata morta. E aquilo traz a Clarice para essa reflexão sobre a condição humana, sobre o gênero humano, que me parece que também pode ser visto no seu livro. Você se desloca dentro de você para um campo não conhecido, coloca, tudo fica como se fosse uma areia movediça, porque você não sente o chão firme, e aí você põe em dúvida até a sua capacidade, né, de se conduzir no papel que você já ocupava, né, que você já desempenhava, e aí você consegue, com esse exercício de escrever, de pedir ajuda, né, como tem também no livro pedido de ajuda que você dirige a pessoas profissionais da psicologia. Isso é muito bonito, Rômulo. Eu quero assim, te parabenizar pela coragem, por abrir esse livro da sua alma e transformar num livro. Queria dizer que todos que vão lê-lo vão sentir esse percurso, vão poder percorrer essa travessia junto com você, e dizer que
de todo coração, eu espero que seja o primeiro de muitos outros livros. Eu sei que você também tem buscado outras expressões na arte, como a pintura. A gente vê o quanto que na psicologia, não só na psicanálise, mas na psicologia mais de base junguiana, a gente tem a Nise da Silveira, a doutora Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira, que tanto possibilitou a pacientes psiquiátricos a comunicação do sofrimento pela arte. Então, não precisa ser um Van Gogh, não precisa ser uma Clarice Lispector, mas pode ser a gente, né? GH, o gênero humano. E a gente pode se realizar nesse trabalho, você está mostrando isso, eu quero te dar, assim, essas felicitações, dizer que me sinto honrada de poder ter compartilhado com você esse momento de trazer a público, né? De lançar à luz, né? Trazer a lume, e convidar todos que estão aqui para ler mais um trecho, que eu acho que é interessante. A gente vê que esse livro não contém só momentos de dor, de angústia e de desespero, mas também há um toque de amor, de entrega, de descoberta. E aí eu gostaria que você, já nos encaminhando para o final, você pudesse ler e contar, antes de ler, a história desse poema. Vou ler 2 poemas. Um que marca o final, que é engraçado, porque realmente ele já dá sinais de que aquela angústia já não está tão forte. Esse, apenas para marcar realmente o final do percurso, está bem no final, eu fui ver uma peça, o nome da peça é A Lista, com a Clarice Nisquier. Eu escrevo para a Clarice Nisquier, fico amigo dela no Facebook, e aí eu mando para ela isso que eu escrevi aqui. E ela adorou. Ela agradeceu muito, Rômulo, maravilhoso como você expressou, como você recebeu a peça. Eu digo assim, a peça finaliza com a frase síntese: traga de volta Caroline, ou seja, traga de volta a minha alegria. Sim, traga de volta Caroline, traga de volta tudo de bom que você deixou para trás. Homem e mulher que vive no esquecimento. Existe um fio dourado feito da riqueza que a vida lhe ofereceu. Por que você o abandonou? Não lhe deu a devida atenção. Por quê? Por seu descuido ele morreu. Por prioridades inúteis, você não lhe deu o cuidado que ele precisava e ele desapareceu da sua vida. Ele, sim, ele, era simples, nada excêntrico. A sua beleza era discreta, mas forte. De tão contundente, lhe causava estranheza. E por sua dureza, você o desprezava. Foi justamente quando não poderia mais dispor dele que você se deu conta e exclamou: traga de volta Caroline. Que cada um de nós, sempre de novo, traga de volta Caroline, até que Caroline se torne o centro de nossas vidas. Então, esse aqui, realmente, ele já é o fim do percurso, eu já estou com outros ares, né? Como eu disse, o texto final é uma resposta à leitura do livro que eu fiz ao amigo, que deu um estímulo, ele não sabe, o amigo Lucena não sabe, e eu digo no livro, foi muito importante, eu digo na apresentação, foi muito importante o sutil impulso que ele deu para a publicação desse livro, sem sabê-lo, sem muito, foi assim de forma bem espontânea, inesperada, muito legal. E agora, a gente já está se aproximando do final, eu gostaria de dizer que no início desse percurso, no momento assim de latência da angústia, eu tive um momento especial no meu relacionamento com a minha querida esposa. Esse momento especial, ele tem o seguinte contexto. Quando nós casamos, nós ganhamos as alianças dos meus sogros, né? A aliança do meu sogro e a aliança da minha sogra ficaram como as nossas alianças de casamento. Nós ganhamos essas alianças e porque ganhamos, eu, na minha imaturidade dos 21 anos, não fui atrás de uma outra aliança, achei que seria
deselegante, eu não sei, não comprei uma aliança para mim e Cristiane. Usei as alianças inicialmente, até não consegui usar. Comecei usando, depois não fiquei sem as alianças durante muitos anos. Então, quando foi em 2008, no Dia dos Namorados, em 2008, no início desse percurso, numa latência da angústia, eu escrevo um poema que eu gostaria de falar antes de, como o último trecho do livro que eu vou ler agora para vocês. O nome do texto é Descoberta do Amor, escrito para minha querida Cristiane. Descoberta do Amor. Há muito tempo conheci uma flor. Ela é bela. Ao amanhecer, banham-se ao sol suas cálidas pétalas. Fico ali perto, por vezes dormindo. Ao entardecer, muito descontente, ela nutre as abelhas. Olho com esperança. Ao anoitecer, com exuberância, ilumina a escuridão. Desfruto então seu brilho. Ela é simples. Por descuido, feri-me e ainda firo-me em seus espinhos. Mas seu aroma e sua beleza sempre aliviam a dor. Hoje, resolutamente colhi minha flor, uma rosa. E descobri, se não esquecê-la, ela será feliz. Muito lindo, Rômulo. Parabéns para a Cristiane também. Bom, já que nós estamos nos encaminhando para o final, eu queria que você deixasse aqui para nós as suas considerações finais, mas também como que a gente acessa, como que quem quiser comprar o livro, quem quiser adquirir o livro, como fazer. Então, eu queria que você deixasse esse canal aqui para os interessados. E obrigado pela oportunidade. Então, eu estou fazendo a própria distribuição dos livros. Eu não estou utilizando, ainda não, pelo menos no momento, não estou fazendo isso. No momento, os livros, todos os que foram impressos, estão comigo. Quem tiver interesse na versão impressa, né, vai adquirir comigo. Como? Através do WhatsApp ou por e-mail, a pessoa pode entrar em contato comigo e aí a gente combina a forma de pagamento e a forma de entrega, né? Aqui está o meu WhatsApp, que é 85-998020130. Quem quiser colocar o WhatsApp e entrar em contato, eu passo. Então, o valor do livro é R$20 para Fortaleza, né? E aí a gente combina a entrega. Para outros locais do Brasil, eu vou arredondar com os custos postais e de envelopamento, fica R$32. Quem tiver interesse, o valor R$20 em Fortaleza, R$32 nas demais localidades do Brasil. Eu já fiz alguns envios, né? Para quem preferir, pode entrar em contato pelo meu e-mail, romulamara@gmail.com, né? Então, através do meu WhatsApp ou através do e-mail, a pessoa poderá entrar em contato comigo para adquirir o livro. O que é que eu posso dizer para finalizar? Primeiro, uma delícia estar aqui conversando com você, Cida. Você realmente permitiu que o frio na barriga do nervoso de estar fazendo uma live naturalmente passasse, me deixou bem à vontade, me deixou bem tranquilo. Foi muito bom dividir com você essa live, conversar com você, foi maravilhoso, lhe agradeço demais. E amigos que acompanharam até aqui essa live, agradeço a vocês. Digo que, como eu coloco na apresentação do livro, o livro contém descrição de momentos em que eu tento passar para a escrita a dor,
E tem momentos de reflexão. Momentos de reflexão são momentos assim um tanto filosóficos ou nem tanto filosóficos, em que eu estou escrevendo a partir de relações, de momentos de... E ficou legal, porque faz com que a gente não fique só com aquela nota só dura da dor. Há um pouco de reflexão, você respira, é quase que um movimento de respiração. Você inspira, contrai e alivia. Você inspira, contrai e alivia. Então, o livro tem essa dinâmica, tem esse movimento. Eu espero que quem tiver interesse adquira e desfrute do livro com prazer, né? Pise com muito carinho no solo desta minha travessia. Realmente ela traz bastante do meu universo naquele momento, né? E, claro, a gente, embora esteja em constante transformação, mas assim há uma coerência na nossa biografia. Nós não nos perdemos, nós nos adicionamos. É isso, gente. Muitíssimo grato. Valeu demais. E eu não sei como posso dizer se farei novas lives, mas essa live foi muito agradável, foi boa experiência. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, também a equipe que possibilitou a transmissão dessa live, Marcílio e Fábio, nossos agradecimentos. Um abraço para todos vocês e bom final de domingo. Um abraço grande, Rômulo, parabéns. Obrigado, Cida.